Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Camila, da disciplina de História. Pessoal, eu vou estar enviando para vocês esse vídeo hoje, tá? No qual a gente vai estar falando sobre o processo de abertura política que ocorreu durante a ditadura civil-militar no Brasil, tá? E além desse vídeo, estarei enviando esse roteiro de atividades, tá? Nesse roteiro, vocês vão encontrar um pequeno resumo da aula de hoje, um passo a passo que vocês precisam estar fazendo, tá? E as questões a serem respondidas no caderno de vocês, tá? Bom, conforme consta aqui nesse roteiro, é para a gente fazer a leitura da página 302 e 303 da apostila. Temos aqui, tá? A gente vai, então, ler juntos. O processo de abertura política. Em 1974, teve início o mandato do general Ernesto Beckengeisel, quarto presidente da ditadura civil-militar. Após o fracasso do modelo econômico adotado pelo governo, os militares iniciaram um processo de abertura política que, de acordo com Geisel, aconteceria de maneira lenta, gradual e segura. Dessa maneira, aos poucos, a repressão política se tornou ligeiramente menor e o governo passou a estabelecer diálogos com opositores do regime. Bom, o processo de abertura política, pessoal, ele diz respeito, então, à medida que o governo tomou, né, de forma que eles tentariam ser menos rígidos em suas medidas, né? Porque o governo da ditadura civil-militar, ele tinha por característica ser muito rígido, ele impunha medidas que descontentava parte da população brasileira, tá? E, e tais medidas refletiram, né, no modelo econômico do país, né? Então, Geisel tentou aí ser um pouco mais flexível, tá? E essa flexibilidade, né, leva o nome de abertura política. Vamos dar continuidade. Os retrocessos. O processo de abertura política da ditadura ocorreu de maneira irregular. Em vários momentos houve retrocesso e endurecimento do regime, pois a ala militar, conhecida como linha dura, comandava os aparelhos repressivos do governo. Esse grupo era contrário à restauração do regime democrático. Ou seja, né, por mais que Geisel aí determinou que o governo ia passar a ser um pouco mais flexível, né, parte do governo que era comandado pelos militares, né, os linha dura, eles não eram a favor aí dessa flexibilidade, dessa abertura política, né? Eles não queriam então aí um regime democrático, né, em que as pessoas poderiam se manifestar, ser a favor ou não. O governo militar ele tinha por característica impor, tá? Então, mesmo aí com esse processo de abertura política determinado, né, ele não aconteceu de maneira repentina, tá? Vamos dar continuidade. Nas eleições de 1974, por exemplo, houve uma expressiva vitória do MDB, partido que fazia oposição à ditadura. A perda do espaço no parlamento provocou a reação dos militares, que recorreram à violência, perseguindo jornalistas, sindicalistas e acusando militantes comunistas de serem os responsáveis pelo sucesso do MDB nas eleições, né? Bom, aqui então foi a reação, né, que os militares tiveram aí, né, com a vitória do MDB, que seria então o grupo que fazia oposição à ditadura militar do país, tá? Então a oposição veio e ganhou, e os militares reagiram aí de maneira violenta, tá? Ainda na página 302. Em 1975, em meio à reação conservadora empreendida pelos militares, foi morto o jornalista Vladimir Herzog, e em 76 o metalúrgico Manuel Fiel Filho. Ambas as mortes ocorreram nas dependências do Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, ou seja, né, descontentes, né, com o sucesso do MDB e da oposição da ditadura como um todo, militares tiraram a vida, né, de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, entre outras pessoas, tá? Mas esses casos foram que mais ganharam repercussão, né?
sobretudo o caso do Vladimir, que é esse carinha da foto aqui. Por quê? Ele foi assassinado, tá? E os militares, eles tentaram forjar a morte dele como se ele tivesse cometido suicídio, né? Como se ele tivesse realizado um enforcamento. Porém, isso não é verdade, tá? Ele foi assassinado. Então, devido a essa mentira que foi tentada, que foi apresentada à população, esse caso aí ganhou uma grande repercussão, tá? Página 303. E aqui a gente vai falar sobre a repercussão, né, da morte, então, de Vladimir. Em 1975, Vladimir Herzog, também conhecido como Vlado, foi convocado a prestar esclarecimentos ao governo na sede do DOI-CODE, na cidade de São Paulo. Durante seu interrogatório, o jornalista passou por uma violenta sessão de tortura, o que levou à morte. Os militares afirmavam que Herzog havia cometido suicídio após ser preso. Entretanto, várias evidências deixaram claro que ele havia sido assassinado. O crime gerou grande comoção na sociedade brasileira. Uma missa ecumênica foi realizada em sua homenagem na Catedral da Sé, em São Paulo, uma semana após a sua morte. Esse ato reuniu cerca de 8.000 pessoas. Leia o trecho do texto a seguir que trata do grande significado desse evento para a volta da democracia no Brasil. O ato ecumênico em memória de Vlado, realizado na Catedral da Sé, 6 dias depois de seu assassinato, marcaria, porém, o início da verdadeira rebelião civil que viria, esta sim, revelar-se capaz de empurrar o regime e seus centurões para fora da história. A determinação daqueles 8.000 paulistanos, que literalmente caminharam para lá, diante do policiamento ofensivo e a despeito da interdição de trânsito que só permitiria chegar ao local a pé, não construiu um protesto apenas contra o homicídio, mas também e principalmente contra o terrorismo de Estado, que até então sufocava a cidadania. Se a história da mais recente ruptura constitucional no Brasil começou nas conspirações de gabinete ainda antes do plebiscito de 63, que restaurou o presidencialismo e os poderes de Goulart, a saga da recomposição democrática, que só se consolidaria 25 anos depois, com a promulgação da atual Constituição, tem seu ponto de partida efetivo nas ruas, a partir daquele ato ecumênico que reuniu tal multidão sem a facilidade das redes sociais dos dias de hoje e sem a convocação da mídia, né? Ou seja, né, a gente pode dizer então que o assassinato, né, de Vlado, ele ficou marcado na história, né, pois parte da população já não estava contente aí com as medidas tomadas pelos militares, tá? Pelas medidas impositoras, pelas perseguições, pela violência, né, do quais eles usavam, tá? Onde a população então acabou aí se comovendo com o caso de Vlado e se juntando, tá? E aí ficou marcado aí como o começo aí da queda da ditadura civil-militar no Brasil, tá? Então o povo começou a se unir, né? Só nesse ato ecumênico, né? Reuniram aí mais de 8.000 pessoas, tá? E se a gente pensar, né? Não tinha facilidade aí das redes sociais, do WhatsApp, né, internet para se comunicar, para combinar. Não, isso daqui a galera foi, se uniu e foi prestar aí, né, suas homenagens a Vlado e também expressar aí seu descontentamento com tais violências tomadas pelo governo, né, da ditadura civil-militar no Brasil. Bom, após a leitura dessas páginas, tá, que a gente acabou de ler junto, após vocês verem esse vídeo, vou pedir para vocês, por favor, responderem essas 3 questões no caderno de vocês e depois que responderem, enviarem fotos lá no e-mail da turma, tá? Caso vocês venham ter dúvidas, vocês podem estar me chamando aqui no WhatsApp, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.